Boa noite, meus irmãos. Graças a paz. Que bênção é para a gente poder estar na casa do nosso Deus, né? Eu agradeço a você que está aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento especial para mim e para você. Possamos estar com o coração grato e possamos trazer à memória o sacrifício que Deus fez por nós. Se estamos aqui hoje foi porque a graça dele nos alcançou. Eu te convido nesse momento a orar, fazer uma oração de entrega e que nesse momento você possa se colocar aos pés do Senhor, você possa se apresentar a Ele. E depois de um determinado momento, eu convido o meu presbítero Adriano a estar orando, quebrando esse silêncio, amém? Nesse momento a gente vai ter um momento de teatro e eu peço que você traga sua atenção ao que vai ser apresentado, amém? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Gostaria de saber se tem alguma vaga na hospedaria. Acabamos de chegar de viagem. Infelizmente, não existe essa condição, porque tudo está acomodado. Não há lugar, infelizmente. Boa noite. Mas hoje é festa na cidade. Tem muita gente na cidade. É preciso ter lugar. Infelizmente, isso não vai ser possível. Me perdoe, eu vou ter que ir. Mas eu preciso de um lugar. Eu estou com a minha esposa grávida. Eu necessito de um lugar. Moço, escuta. Eu preciso de um lugar. Não existe outro lugar, porque aqui já está tudo acomodado, não há lugar. Eu tenho dinheiro. Infelizmente não tem como, está tudo ocupado. A gente veio de muito longe, estamos cansados, precisamos de uma noite para ficar. Não insista, está tudo ocupado. Nós não temos outras condições. Procure em outro lugar, não tem condições. É uma vaga, só uma noite. Só tem uma solução. Só existe essa solução. Eu tenho um lugar aqui onde ficam os meus animais. Se vocês quiserem, pelo menos essa noite, passar aqui, ficar acomodado, é o único lugar que eu tenho, onde ficam os meus animais. Se não for assim, não tem outro lugar. Perdão, não tem. Infelizmente não tem. Tem esse lugar. O bebê vai nascer hoje. Devemos ficar nesse lugar. Vamos, Maria.
se apresentando diante de Deus com um pedido de perdão pela quantidade de vezes que tivemos lugar para tantas outras coisas, mas não tivemos lugar para Deus, não tivemos lugar para Jesus, pela quantidade de vezes que trocamos Deus por tanta coisa pequena, por tanta coisa menor, pela quantidade de vezes que dizemos não a Ele, dizemos não tem espaço, não tem a oportunidade. Possamos nos examinar nesse momento e verdadeiramente pedir perdão a Deus pela quantidade de vezes que nos trocamos, que a gente trocou Ele. Te convido a curvar a tua cabeça e fazer uma oração de contrição nesse momento. Senhor, eis nós aqui, o teu povo, Pai, que é grato pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. E assim a gente te clama por misericórdia, Senhor, pela quantidade de vezes, Pai, que a gente te trocou, pela quantidade de vezes que a gente bateu a porta na tua cara, Pai, dizendo que não tem espaço para o Senhor, e colocamos tantas outras coisas na tua frente, tantos outros desejos no teu lugar, tantos outros sonhos no teu lugar. E assim, Pai, a gente te pede perdão. Eu te peço perdão, Senhor, pela quantidade de vezes que eu troquei o Senhor, que eu disse que não tinha lugar. E assim eu te clamo que o Senhor possa estar ouvindo o clamor do teu povo, que te clama por misericórdia. Um povo que tem o desejo de melhorar, um povo que tem o desejo de caminhar de santidade. Então que o Senhor possa criar em nós, Deus, um coração puro, um coração reto, um espírito reto. Que nós possamos ser um povo que coloca o Senhor em primeiro lugar. Um povo que tem espaço para o Senhor. Que assim o Senhor possa colocar esse desejo no nosso coração, Pai. Receba a nossa oração, Pai. Recebe o nosso clamor de perdão. Que a tua misericórdia possa estar nos revestindo, Pai, nesse momento. Que assim a gente possa estar te louvando. E que o teu sacrifício seja presente no nosso coração. De maneira que a gente possa sempre entender o real sentido do Natal. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor imerecido por nós. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nas alturas, ecoa a noite em Belém. Anjos do céu anunciam, nasceu o Redentor. Celebrai, aleluia, o Messias chegou. Foi dada, alcançou toda a tribo e nação.
Graças a Deus, irmãos. Com muita alegria que acredito que todos viemos aqui hoje, mais uma vez, celebrar a Deus como fazemos todos os domingos, não é mesmo? Hoje, um sábado, mas acredito que todos estamos com a mesma alegria de adorar ao Senhor em comunidade. Talvez os irmãos não tenham percebido, né? Quem é que sabe aí qual seria o tema que nos traz aqui hoje? O Natal, não é mesmo? Alguns cristãos insistem em dizer que essa é apenas uma data comemorativa, que foi criada pelo comércio para vender, mas nós temos o dever de sempre lembrar a importância que é Jesus Cristo ter feito-se homem por amor a nós. E é por isso que nós celebramos o Natal. Hoje eu vou contar uma pequena história que eu acredito que todos conhecem do nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos, o mundo vivia um tempo de silêncio e expectativa. O povo de Israel aguardava o cumprimento da mais importante promessa, a vinda de Jesus, o Messias, o Salvador prometido pelos profetas. O Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido. Sob o governo de César Augusto, foi decretado um recenseamento em todo o Império, obrigando cada pessoa a retornar à sua cidade de origem. Entre os que precisavam viajar estava José, um homem justo, descendente de Davi, e Maria, sua esposa, que estava grávida. A viagem de Nazaré a Belém era longa e perigosa, cerca de 130 quilômetros e cheia de dificuldades, estradas empoeiradas, colinas e cansaço de quem carregava não apenas o peso da distância, mas a responsabilidade de cuidar do filho prometido. Quando chegaram a Belém, a pequena cidade estava repleta de viajantes. Todos os alojamentos estavam lotados. José bateu de porta em porta buscando abrigo, mas as respostas foram as mesmas. Não há lugar. E então, em meio à simplicidade e ao silêncio da noite, encontraram um refúgio em um estábulo. Ali, entre os animais e a palha, nasceu Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Enquanto o mundo dormia, o céu se abriu. Sobre os campos de Belém, pastores humildes e simples foram surpreendidos por uma luz gloriosa. Os pastores correram até Belém e encontraram Maria, José e um menino deitado na manjedoura. Eles se ajoelharam e adoraram, maravilhados com o que viram. Essa é a história de como o nosso Salvador veio ao mundo para nos resgatar, para nos tirar do jugo do pecado. Mas essa história, irmãos, ela está registrada no mais belo livro que nós temos acesso livremente todos os dias, que é a Bíblia. Eu peço então que vocês abram no livro de Lucas, capítulo 2. Nós iremos ler mais uma vez a história de Jesus. Dessa vez eu peço que os irmãos me acompanhem numa leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os pares. Caso algum irmão note diferença da sua versão para a minha, é só acompanhar na projeção que será feita. Eu vou iniciar. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. A igreja? Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Amém. Vamos até aí. Bom, irmãos, esse é o relato do momento quase que mais importante da história bíblica até aqui, no sentido da promessa da salvação. Aqui, tudo o que havia sido prometido em relação ao Messias estava sendo cumprido. O nosso Salvador finalmente veio ao mundo. E assim como aqueles pastores, naquele momento, quando souberam da boa nova, nós hoje devemos sempre dar glórias a Deus, quando lembrarmos que temos um Salvador que veio a esse mundo e se sacrificou por nós. Como diz lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquela noite mudou a história da humanidade para todo sempre. Nada seria como é hoje se não fosse esse ponto de virada. E é com isso, irmãos, que nós devemos nos alegrar todos os dias durante todo o ano. Logo, logo chegará o dia 25 de dezembro, que nós comemoramos o Natal, mas todos os dias nós temos o privilégio de comemorar a nossa salvação em Cristo Jesus. Então eu convido os irmãos a vir e adorar mais uma vez. Eu te convido a se colocar de pé. Possamos continuar louvando ao Senhor.
Deus se fez homem. Nossa esperança é alicerce, possam ao bebê Jesus. Cristo Deus conosco, Emmanuel.
Pode sentar.
fez em nossas vidas, tudo o que Ele vem fazendo. Após um momento de oração individual, em silêncio, eu peço que o pastor Diogo quebre o silêncio e louve a Deus, engrandecendo o seu nome, orando por nós. Amém? Nosso Deus e Pai, temos nós, Senhor, para te oferecer, Senhor, senão louvores e gratidão. Estávamos perdidos, Senhor, andando em trevas, na escuridão dos nossos pecados. Quando a luz nasceu em nosso coração, teu Filho Jesus veio até nós, nos resgatou, nos tremendava em lama, Senhor, e nos pôs uma rocha e colocou do nosso lado um novo canto, Senhor. E hoje as pessoas olham e veem, Senhor, que Tu és quem vive em nós. Já não somos nós que vivemos, Senhor, mas o Senhor vive em nós. Pai, queremos te adorar, Senhor, porque o nosso problema, nosso grande problema, eram os nossos pecados, foram pagos. Todos eles foram pagos na cruz do Calvário. Nós queremos aqui te adorar, Senhor, adorar com Deus e somos, porque nós somos teus. Obrigado, Senhor. O Senhor rei de nossas vidas, rei de nossa igreja, o Senhor rei de Pai desse mundo, o Senhor volte para nos resgatar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que na mesma alegria, no mesmo espírito de louvor que estamos desde o início do culto, agora voltemos todo o nosso ser, todo o nosso espírito para a atenção à palavra de Deus. Afinal, nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu convido o seminarista Eric a vir aqui à frente e ministrar a palavra que Deus reservou no coração dele para a noite de hoje. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje a saudação foi mais curta, né? Alegria poder estar aqui com os irmãos, mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Muito do que foi dito, cantado, encenado, tem base segura, firme, alicerçada na Sagrada Escritura. E sem mais delongas, eu quero que os irmãos abram a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, texto bem conhecido pelos irmãos, pela igreja, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Mateus, esse evangelho escrito pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, no qual usou Mateus ou Levi, cerca de 60 a 70 anos depois de Cristo. Obrigado, reverendo. 60 a 70 anos depois de Cristo, com o propósito de promover o reino de Deus, apresentando Jesus como o esperado rei, ou o rei esperado. Assim diz a Sagrada Escritura. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente
e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro lado, caminho à sua terra. Santo Pai, nós somos gratos, ó Pai, por tua bendita palavra, que teu Santo Espírito possa aplicá-la nos nossos corações e que nós, ó Pai, da mesma maneira que nós lemos, nós possamos nos alegrar, jubilosos, com o nascimento do teu Filho, com o envio do teu Filho, e que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente adorá-lo, nos prostrarmos diante dele, que é o único digno e merecedor dessa postura nossa. Nos abençoa, nos orienta, nos guia, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Para um cristão, nos nossos dias, esse mês é um mês de muita identificação. Identificação, irmãos, porque o mês de dezembro nós celebramos jubilosamente o nascimento do Redentor, o nascimento de Cristo. Mas há uma inversão de valores entre o povo de Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Onde nós passamos, onde nós caminhamos, talvez hoje você tenha passado na praça de Camaragibe ou qualquer outro lugar, você tenha ido ao shopping ou qualquer outro caminho, você tenha presenciado luzes, você tenha presenciado figuras teoricamente natalinas, você tenha presenciado presépios, você tenha presenciado pinheiros, você tenha presenciado enfeites diversos que para eles celebram o Natal. E nós muitas vezes ficamos maravilhados quando vemos tais artifícios. Nós ficamos encantados, no bom sentido da palavra, quando nós vemos essas imagens, porque traz uma alegria, traz um entusiasmo e aponta, é Natal. Mas que Natal é esse que essas pessoas celebram, onde a luz se apaga? Que Natal é esse, onde uma pessoa vestida de vermelho, de boné não, de uma boina, não sei nem como é que chama aquilo, ele usurpa o lugar daquele que é o Redentor da minha e da sua vida. Definitivamente, irmãos, isso não é o Natal. Isso é um engano, isso é um engodo.
O verdadeiro Natal é aquilo que apresenta a boa nova de salvação. O verdadeiro Natal, ele vai mostrar o sacrifício. Desculpa se eu me emocionar. O Natal é aquilo que nós tentamos representar hoje aqui. O Natal é aquilo que nós cantamos um pouco da vida ao melhor, e da vida ao melhor é Jesus. O Verbo se fez carne, como foi citado aqui. Então, irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que no final de ano receber aquele dinheirinho, o 13º, é ruim. Não, não é ruim, é bom. Ajuda a pagar algumas contas. Eu não estou também querendo dizer aqui com isso de que você ter uma mesa farta, isso não seja bom. Sim, é bom sim. Claro que isso é bom. Eu não estou querendo dizer que confraternizar-se com familiares e amigos, isso não seja bom. É bom e agradável, saudável. É sim. Eu não estou querendo dizer que as luzes que iluminam o dia a dia, a partir de dezembro, sejam ruins. Não, não são ruins, são bons, são bacanas, são interessantes, iluminam. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é a inversão de valores. Natal não é nada disso. Isso é secundário. Natal é como nós lemos a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Isso daqui, irmãos, não foi nada mais, nada menos que uma estrela apenas. Isso foi o próprio Deus guiando os magos para que eles pudessem chegar até a presença de Jesus, com um propósito: adorá-lo. Qual o propósito tem sido das nossas vidas para nossas vidas? Será que nós temos um propósito de adorar ao Senhor? E como é que nós temos feito isso? O nascimento de Jesus, ele não foi um evento simbólico ou transitório, muito pelo contrário, mas uma intervenção divina. Tudo que nós vemos hoje é transitório, é passageiro, é efêmero, não reflete verdadeiramente aquilo quem é o Senhor e seu propósito, seu objetivo. Nada que nós vemos hoje. E o propósito do Senhor Jesus, ele veio a fim de resgatar os pecadores dos pecados deles. Esse é o propósito do nascimento de Jesus. O texto bíblico que nós lemos narra uma longa jornada dos magos do Oriente. Mas, mais que isso, nos traz à tona o que é de fato o verdadeiro sentido do Natal. Eles percorreram uma longa distância. Não foi pouca distância. Com o propósito de adorar ao Senhor. Então, irmãos, nessa noite eu quero compartilhar o tema Natal é sobre Jesus. Para nós tão óbvio, mas para tantos outros não é assim. Por que o Natal é sobre Jesus? Em primeiro lugar, é o nascimento do Rei prometido. Se nós formos lá para Miqueias, profeta menor, no capítulo 5, versículo 2, o próprio texto cita, e eu vou falar para vocês aqui a partir do versículo 6, que diz: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. O nascimento de Jesus, ele era esperado. Não se sabia o momento, não se sabia a hora,
mas era prometido. Então, o Natal é sobre Jesus porque, primeiro, revela o nascimento do Rei prometido. Jesus nasce em Belém, cumprindo a profecia que eu acabei de citar. Interessante, irmãos, que ele nasce rei. Ele nasce rei. Porém, mesmo nascendo rei, não nasce em um palácio. Ele nasce numa manjedoura porque não havia lugar nas hospedarias naquele momento para que pudesse acolhê-lo, acolher José e Maria, para que ela pudesse ter um neném. Então, a manjedoura, o local, algumas Bíblias falam do estábulo, né? O estábulo foi o local oferecido para que eles pudessem passar ali a noite. Mas Jesus nasceu, independente de qualquer lugar. Ele precisaria nascer porque nós necessitaríamos de um Salvador. Jesus nasceu, rei, mas não em um palácio. Os magos não eram judeus, um detalhe interessante. Isso mostra que todas as nações o adoram. Jesus veio para os seus. Jesus veio para aqueles que são arrependidos. Jesus veio independente de nação, de língua, e todo aquele que receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seus pecados, eles serão perdoados. Segundo o evangelista Lucas, quando os pastores chegaram ao local onde Jesus tinha nascido, o neném, ele ainda estava deitado na manjedoura. Nós podemos ver isso em Lucas 2:16. Lucas 2:16, assim vai dizer: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. Um outro detalhe que chama a atenção e salta aos olhos é que chama nossas atenções aos textos de Mateus e Lucas, e é o foco na criança, em Jesus. Os magos, eles chegam e eles não procuram saber da família de Jesus, eles não procuram saber de outra coisa que não seja da criança. Eles querem saber de Jesus. Eles não querem saber de outra coisa que não seja o rei. Mesmo sendo uma família pequena, os dois evangelistas sinóticos, eles retratam que o objetivo principal é a criança. No menino Jesus, eles, de certo modo, veem Deus e o adoram. Adorarem uma atitude de reverência como Messias, o rei dos judeus. Eles não estavam prostrados, não estavam adorando, não estavam se prostrando diante de um homem, de um bebê qualquer. Eles estavam se prostrando, porque reverentemente eles reconheceram naquela criança ser Deus, ser um rei, ser um soberano. Então, irmãos, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. E o primeiro ponto é que ele revela o nascimento do Messias prometido, o Rei prometido. O segundo ponto que a gente consegue observar são as homenagens que são prestadas ao Rei prometido. Eles percorreram, irmãos, cerca de 1.000 a 1.600 quilômetros. Uma longa, perigosa e árdua viagem.
1.000 a 1.600 quilômetros para adorar ao Senhor, ao Criador. Muitas vezes, irmãos, nós, por qualquer dificuldade, minimamente, nós deixamos de cultuar a Deus. Nós temos aplicativo, nós temos carona, nós temos ônibus, nós temos transporte particular, nós temos transporte carona de algum irmão, de algum conhecido, e nós nos negamos a vir adorar ao Senhor comunitariamente. Mas para render homenagens a quem, para a maioria do povo, deve ter sido considerado apenas como um neném. Eles não levaram em consideração a distância percorrida para que se pudesse render graças, louvores àquele neném, apesar das circunstâncias adversas, apesar da maioria do povo da sua época não reconhecer a Jesus como o Rei, como o Salvador. Eles percorreram uma longa distância para adorá-lo. Uma outra questão, irmãos, é que o texto bíblico ele não cita nome de reis, dos magos, como a gente ouve por aí, uma tradição falando. Um outro detalhe, uma outra observação, é que o texto bíblico ele não vai falar que são 3. O texto bíblico não vai falar sobre isso. Tá? O texto bíblico ele fala sobre os reis. Esses homens importantes não só prostraram-se diante de Deus, mas também presentearam-no com dádivas generosas, mas realmente apropriadas, como o ouro, o incenso e a mirra. Isso nos faz nos indagarmos. O que é que nós temos oferecido a Deus? O versículo 11, ele vai narrar da seguinte forma: entrando na casa, viram um menino com Maria. Essa primeira parte, para reforçar aquilo que o texto diz, que o objetivo, o propósito deles era o menino. Percebe que ele fala primeiro no menino. Ele não fala primeiro que viu o pai, que viu a mãe Maria. Não. A narrativa ela vai trazer, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Essas três ofertas feitas, se a gente for pesquisar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente vai aprender, a gente vai ver que eles são utilizados de várias maneiras. Não apenas como oferta ao Rei dos Reis, ao Senhor, ao Criador. Deixa eu citar alguns exemplos. O ouro foi utilizado como braceletes, como colares, como brincos e na construção de tabernáculos. No Antigo Testamento, o ouro sugere realeza. Então, quando os magos eles oferecem o ouro, ofertam ouro àquela criança, eles estão reconhecendo nele a sua realeza. Eles estão reconhecendo em Jesus que Jesus é rei, que Jesus ele é Senhor. Quando eles apresentam o incenso,
que também tinha diversos usos, e de acordo com Êxodo 34, ele era um ingrediente usado na composição de perfumes aromáticos. No Novo Testamento, ele é encontrado relatado em Lucas, em Apocalipse. Isso sempre ocorre em referência ao serviço prestado a Deus. Mais uma vez, o ouro reconhecendo que aquele bebê é Deus, o incenso reconhecendo que o Senhor é Deus, que o bebê, que a criança é Deus. Mas tem a mirra, que eles também trouxeram, usada para embalsamar mortos, perfume usado para fazer a vida mais prazerosa, sua dor menos cruel e sua sepultura menos repulsiva. E o que isso significa? Significa que Jesus ele veio para ser sacrificado. O seu sacrifício foi para trazer salvação para mim e para você. Então, os 3 elementos presenteados pelos magos, eles têm significados importantes nesse contexto. Apesar de utilizados de algumas outras maneiras, e a Bíblia vai relatar, vai trazer isso, a importância dessa oferta a Jesus é reconhecendo que ele é rei, é reconhecendo a sua soberania, é reconhecendo que ele é Salvador. Os magos, eles entenderam quem estava diante deles. Será que nós temos a compreensão do Deus no qual nós servimos? Será que nós já paramos para pensar que aquilo que nós temos oferecido a Deus verdadeiramente é agradável aos olhos de Deus, à vontade de Deus? Será que nós temos oferecido o melhor para Deus? Eles entenderam isso, eles entenderam que o Senhor, aquele bebê, era simplesmente o Senhor da vida deles. Por isso, prostraram-se, o adoraram e ofereceram as suas ofertas. O ouro, porque Jesus é rei. O incenso, porque Jesus é Deus. A mirra, porque Jesus é o Redentor. Irmãos, se nós tivéssemos essa compreensão, se aqueles que estão lá fora, que aqueles que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles tivessem essa compreensão, certamente nós teríamos menos luzes artificiais, menos enfeites e mais pessoas adorando e se prostrando diante do Salvador. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você anunciemos esse Jesus. É preciso que eu e você, nós saiamos do comodismo das 4 paredes da igreja, do comodismo da nossa sala, do nosso lar, e levemos àqueles que precisam ouvir sobre salvação. Levemos a boa nova de salvação. Porque como ouvirão se não há quem pregue? A seara, ela continua sendo grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Esse evangelho, essa boa nova, ela traz renascimento, ele restaura, ele resgata o pecador da imundície do seu pecado. Ele purifica, ele santifica. Então, eu e você, não é opcional, nós precisamos anunciar a boa nova
de Jesus. Dizer que ele nasceu. Falar do sofrimento dele. Falar da agonia dele. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Por isso, irmãos, que o Natal é sobre Jesus. Porque é o nascimento do Rei Prometido. E porque nós precisamos homenagear, render graças ao Rei Prometido. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu. Foi 25 de dezembro, a Bíblia não fala data, nem mês, mas ele nasceu. Louvado seja Deus por isso. Jesus vive. Louvado seja Deus por isso. E o que nós temos feito? O que nós temos oferecido ao Senhor? Reconhecemos sua divindade. Oferecemos o melhor que temos ao Senhor. De que maneira temos adorado a Deus? De que maneira temos nos prostrado diante de Deus? É momento de alegria, é momento de regozijo, é momento de celebração, porque Jesus nasceu. Jesus nasceu, Jesus está vivo. Jesus permanece, Ele ouve as nossas orações, Ele inclina os ouvidos às nossas orações, Ele intercede por nós, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é a luz do mundo. Isso tem todo significado e importância. A luz que não se apaga, a luz que não é temporária, que não é transitória, a luz que permanece acesa para aqueles que estão na escuridão. Esse é Jesus. Esse é o verdadeiro Natal. Nossa glória deve ser totalmente voltada para o Senhor Jesus. E mais uma vez, eu repito, o que temos oferecido ao Senhor? Reconhecemos sua divindade, reconhecemos que Ele é santo, reconhecemos que Ele é rei, reconhecemos a sua santidade, a sua divindade. Quando nós olhamos para Jesus, o que é que nós vemos em Jesus? Alguém que pode nos dar algo. Nós tentamos barganhar com Deus através de Jesus. Que oferta nós temos oferecido a Deus? Será que nós temos tirado do nosso melhor, do melhor que nós temos, e oferecido, entregue a Deus? Ou nós temos dado a Ele apenas aquilo que nos sobra, o tempo que nos sobra? De que maneira temos adorado a Deus? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Nós precisamos adorá-lo, sim, com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos. De que maneira nós temos nos prostrado diante do Senhor? Lembrando, irmãos, resgatando um pouco, os magos eles percorreram entre 1.000 e 1.600 quilômetros para chegar diante de Deus, diante do Senhor, diante de Jesus e se prostrar diante dele. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos avaliarmos como nós temos nos apresentado diante de Deus. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de mim e de você.
que nós anunciemos essa boa nova de salvação, desde a mais nova idade até o mais velho. Que nós testemunhemos do Senhor Jesus. E que nós busquemos ao Senhor Jesus incessantemente. Pois Ele é Rei, Ele é Deus, Ele é o Rei prometido. Que nós voltemos nossos olhos para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não sei se você tem visitado essa igreja, não conheço todos. Não sei se você reconhece essa criança que nós acabamos de cantar, encenar e pregar como Jesus. Não sei se você tem seguido a esse Deus. Não sei se você tem adorado esse Deus. Mas se você não tem, confesse a Ele como Salvador suficiente da sua vida. Proste-se tão somente diante dEle e adore exclusivamente a Ele. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Pai amado, nós somos gratos por Tua misericórdia. Por Tua bondade, por Tua graça, por Teu favor imerecido as nossas vidas. Que nós reconheçamos, ó Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. Que apesar, ó Pai, do Teu nascimento, Senhor, ser de forma simples e humilde, não ter nascido em palácios adornados, Tu és Rei, Tu és Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos estimule a Te buscar. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine a orar. Que o Senhor, ó Pai, nos instigue a anunciar a Tua palavra, a anunciar o Senhor. Pois só no Senhor há salvação. Foi para isso que o Senhor foi enviado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para que nós anunciássemos a tão boa nova, para que todo aquele que ouvir o Teu Evangelho, ouvir a Tua palavra e Teu Santo Espírito tocar, chegue-se a Ti. Ó Deus amado, nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados, mas Tu pode todas as coisas. Que nós não nos cansemos, ó Pai, de estar na Tua casa, que nós não coloquemos dificuldade para estar na Tua casa, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, com os demais irmãos. Que o nosso desejo, ó Pai, seja estar à Tua porta. Que nosso desejo, ó Pai, seja de Te buscar incessantemente. Que o nosso desejo, ó Pai, é de compartilhar aquilo maravilhoso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o nosso desejo, ó Pai, não seja estar em qualquer outro lugar, vendo luzes, vendo enfeites, vendo qualquer outra coisa, mas estar na Tua presença. Nos corrige, Pai, vê se há em nós algum caminho mau e nos corrige, para que nós, ó Pai, tenhamos prazer em estar à Tua presença, que nós tenhamos desejo de estar em Tua presença. Tu te sacrificasse Teu Filho, ó Deus,
para que nós tivéssemos essa oportunidade de anunciar o Teu Evangelho, de anunciar a Tua palavra. Pai amado, apesar de nós, usa-nos para o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, receba o culto que prestamos a Ti como aroma suave, como incenso, ó Deus, como acabamos de ler, que chegue até as Tuas narinas como aroma suave. Assim te oramos, ó Deus, no nome bendito de Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Eu te convido a se colocar de pé. Possamos louvar o Senhor. Quem vai convidar o Ministério da Juventude à frente? Possamos louvar ao Senhor mais uma vez, pelo bem, pela graça e pelo favor imerecido que é poder louvar pela vida do seu Filho nas estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre las vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o seu sentido na história tem o seu lugar. Pegue o seu amor, pegue ao seu amor, sente sua imensa graça e se
Então, irmãos, como louvamos, Cristo sendo tudo para nós, que essa noite não seja apenas simbólica, certo? Que não apenas seja um dia que lembremos do Natal, mas que todos os dias lembremos de Cristo. Convido o presbítero Adriano a orar, encerrando esse momento e agradecendo a Deus pela sua vinda. Senhor, muito obrigado a Deus por teu filho Jesus. Obrigado a Deus por ter nos enviado o Salvador, aquele que teu povo precisava para morrer pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado. Queremos ser gratos, queremos nos prostrar e queremos oferecer a nossa vida como louvor e entrega a Ti. Por gratidão, por tamanha salvação que nós temos por Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, que reina e que reinará eternamente. Muito obrigado, Deus, porque nós também reinaremos com Ele. Nós viveremos eternamente com Ele. Nós cantaremos louvores eternamente, exaltando o Seu nome. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tamanha salvação, por meio do nascimento, da morte e da ressurreição do Teu Filho, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, e nós te agradecemos. Que a Tua palavra, ó Deus, ache lugar no nosso coração e que o Teu Espírito Santo possa aplicar na vida de cada um que ouviu a Tua voz nessa noite, a fim de que todos venham reconhecer que existe um Salvador que veio para morrer pelos nossos pecados. E nós, ó Deus, diariamente possamos estar lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei. Assim nós oramos em nome dele. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria, em nome da juventude da igreja, agradecer ao conselho da igreja que nos auxiliou a organizar esse evento, que nos deu bons conselhos e nos ajudou a direcionar para que isso acontecesse no dia de hoje. Agradeço também às irmãs da SAF, que auxiliaram de fato a juventude da igreja na realização desse evento e de todos os outros que realizamos ao longo do ano. Esse é o último do ano, né? Afinal, o ano já está acabando. E agradecemos muito a Deus pela vida de todos os irmãos que oraram por nós, que se prestaram a ajudar de alguma forma, e que Deus continue conservando no coração dos irmãos esse desejo de contribuir com a igreja, de que a comunhão não seja apenas aos domingos, mas diária. Agradecemos também a todos aqueles que estão aqui nos visitando hoje, sejam os visitantes mais frequentes ou os visitantes que vêm esporadicamente. Nós convidamos assim que vocês venham aos domingos, certo? E escutem aqui e se alegrem conosco com a palavra de Deus, pois não há maior alegria do que adorar a Deus com o seu povo. E, por fim, avisar os irmãos que temos um lanchinho aqui ao lado. Quem quiser pode ir lá se servir, é de graça, ninguém vai pagar nada. Pode se servir à vontade. Se os irmãos não quiserem, é bom que sobra mais para mim, mas todos aqueles que quiserem podem ir, amém?
para você que nos acompanha até aqui, esse é o encerramento das atividades da nossa juventude. Obrigado por esse ano.